começar essa mensagem com uma pergunta. Vocês acham que a gente consegue se entender bem? Eu sei que eu estou falando aqui várias palavras e vocês estão escutando e conseguem compreender as frases que eu aqui estou dizendo e nas nossas relações também. Mas a minha pergunta é sobre um entendimento um pouco mais profundo do que só ouvir e reconhecer as palavras que estão sendo ditas. Quando estava pensando e preparando o estudo para essa mensagem desse culto, eu estava pensando sobre as relações humanas, sobre como que cada geração se entende muito bem ou não se entende muito bem. E pelo menos o que eu tenho observado é que existe uma grande dificuldade de mesmo todos nós falando a mesma língua, da gente realmente se entender. É natural que diferentes gerações tenham diferentes formas de pensar. A gente pode perceber isso pela criação, mas não digo assim no sentido de uma boa criação, uma criação ruim, não. A gente pode olhar dentro de uma mesma família, porque conforme os anos foram avançando, também formas diferentes de comunicação foram sendo desenvolvidas. Quantos de vocês que aqui estão, quando estavam na infância, na época da escola, não tinha nem TV em casa, o celular não existia. Quando precisava fazer uma pesquisa, procurava-se nos livros, que também não era de tão fácil acesso. Outros, assim como eu, cresceram junto com o desenvolvimento da tecnologia. E começamos pesquisando nos livros, depois chegou o computador, chegou a internet nas escolas, pesquisávamos nos sites. Tinha, o Wikipedia era um dos mais famosos, mas não era totalmente confiável, falava sobre isso. Tinha que precisar 2, 3, 4 sites para ver se estavam falando a mesma coisa e a gente tinha uma resposta. Hoje em dia, a gente abre o celular, não precisa nem ter mais um computador, abre o celular, faz a pesquisa, e a inteligência artificial já pesquisou nos principais sites e dá a resposta pronta. Uma coisa muito simples, uma diferença de pesquisa, uma diferente forma de estudar. Isso muda completamente como as gerações elas vão se desenvolvendo. E aqui eu não estou querendo fazer um juízo de valor, se alguma é melhor ou outra é pior, como a gente vê isso até mesmo em TV. Alguém ainda assiste TV? Com certeza sim, mas não todos, A gente vê isso nos vídeos, nas redes sociais, gerações criticando outras gerações, por quê? Porque pensam completamente diferente sobre as mesmas coisas. Será que a gente se entende? Talvez uma outra questão, será que a gente está disposto a se entender? Isso a gente vê acontecendo mundo afora, em todos os lugares, dentro de uma empresa, dentro das escolas, dentro de casa, dentro da igreja. Mas dentro da igreja não pode ser assim. Por que não pode ser assim? Porque a gente caminha com a mesma direção. A gente caminha no mesmo propósito. Nós não somos parte de um mesmo corpo de Cristo. Como pode uma perna querer ir para a direita e outra perna querer ir para a esquerda? A gente vai para onde? Para lugar nenhum, é claro. Existe diferença sim dentro da igreja. Existem as questões das gerações e do entendimento de cada geração dentro da igreja, sim. Mas a gente não pode deixar que isso seja motivo de divisão. Nós não podemos permitir que isso seja o que define para onde a igreja vai. Por quê? Porque o que define para onde a igreja vai, hoje, em 2026, é a mesma coisa que definia para onde a igreja ia há 1.800 anos atrás. 500 anos atrás, quando foi a reforma. O que é? O que é? A palavra. A palavra é quem guia para onde a igreja tem que caminhar. Não são as minhas convicções, nem como pastor, nem como membro da congregação, mas é a palavra quem nos guia. Existe sim diferença, mas precisamos estar dispostos a nos entendermos, porque nós caminhamos para um mesmo lugar. Quando existe esse conflito entre gerações, é natural, humanamente falando, é claro, é natural que cada um pense que a sua geração é a melhor,
ou cada pessoa pense que é a melhor diante de um grupo. E a gente olha para os textos deste culto, do Antigo Testamento, da carta aos Romanos também, e a gente é lembrado e chamado para a realidade que Deus revela, de que a gente não merece nada do que a gente tem. De que a gente foi chamado, de que a gente foi escolhido, mas sem nenhum mérito próprio. Foi o que a gente leu no livro de Deuteronômio. Deus, através de Moisés, ensinando para o povo, olha, vocês foram escolhidos, mas não é porque vocês eram a nação mais numerosa, porque vocês não são. Não é porque vocês tinham um poder especial ou uma força a mais que as outras nações não tinham. Não. Vocês são meus porque eu chamei vocês, Deus está ensinando. E na carta aos Romanos nós vemos isso também. Ele chamou, ele aceitou, ele justificou e ele glorificou os seus. Nós lembramos na semana passada, é o Espírito Santo quem nos converte, é o Espírito Santo quem nos transforma em podermos chamar Deus de Pai, meu Pai. E assim Ele ouve a nossa oração em nome de Jesus. Isso é para nos lembrar a verdade. O que temos, o que somos, foi porque o nosso bondoso Deus, Ele nos chamou e Ele nos entregou. Quando olhamos para o texto da carta aos Romanos, nós vemos Paulo escrevendo assim: pois sabemos, e dentro do capítulo 8 fica muito claro, que sabemos algo é porque Deus revelou, ou seja, sabemos pela fé que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Esse versículo a gente conhece muito bem, não é verdade? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas alguém pode olhar para esse texto e pensar assim: mas e o sofrimento que eu estou passando? E a dor que eu estou sentindo? E a tristeza que eu estou sentindo no dia de hoje? Essas coisas não são boas, não é verdade? De fato, elas não são boas. O que Deus está ensinando aqui nesse texto não é que todas as coisas são boas. A gente sabe que existem espíritos malignos. A gente sabe que existem forças espirituais que são do mal e que atuam contra nós, que atuam contra Deus, ou pelo menos tentam. Sofrimento, enfermidade, morte, lágrimas, tudo isso continua a existir. Mas mesmo essas coisas, Deus, Ele usa para o nosso bem, para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, para nos trazer de volta para Ele quando estamos afastados ou nos afastando. Não significa que essas coisas sejam boas, mas mesmo as coisas ruins, Deus, Ele transforma na nossa vida para que coopere para o nosso bem. E quando a gente pensa do nosso bem, é claro que a gente não está falando sobre uma prosperidade desse mundo. Não significa isso necessariamente. O nosso bem é o propósito, é a missão que Deus tem e que também entrega à sua igreja, que é salvar o mundo. Cooperar para o nosso bem é cooperar para o nosso crescimento espiritual, nos auxiliando, na ação de Deus de salvar a todos, salvar também a nós. Quando olhamos para o texto de Romanos 8, nós somos ensinados que a nossa história de fé começa antes mesmo de nós conhecermos a Deus. Por quê? Porque primeiro foi Ele quem veio, foi Ele quem chamou, e hoje estamos nessa fé. Diante de tudo isso, o que mais nós podemos dizer? O que mais pode acontecer? Quem poderá nos vencer? Quem poderá acusar? Quem poderá condenar? Ninguém. Quem pode vencer? Quem tem mais força que o Deus Todo-Poderoso? Ninguém. Quem poderá acusar? O diabo tenta nos acusar. Por que ele não consegue? Porque pela fé, é a vida perfeita de Jesus que é colocada em nós. E é por isso que a palavra nos ensina que no dia do juízo, Deus vai separar, os seus e aqueles que não são seus. A gente é lembrado que o nosso julgamento já está feito. Por quê? Porque no dia do juízo, aqueles que creem que Jesus é o seu Salvador, não serão julgados pelos seus pecados. Serão julgados
pela pureza de Jesus. Essa é a transformação que Deus traz na vida dos seus filhos. É por isso que o diabo não pode nos acusar. Porque quando ele tenta nos acusar, ele está acusando o próprio Cristo, porque os méritos dele são colocados sobre nós, são revestidos em nós. E Jesus viveu a vida perfeita. Não há nada para ser acusado. Quem poderá nos condenar? A nossa consciência tenta pesar contra nós, tenta nos derrubar da verdade. Diabo, o mundo, a nossa carne. Mas a justiça, ela já foi entregue para nós. O veredito já está decretado. Como lemos, pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado e está à direita de Deus. E ele pede a Deus em favor de nós. Por isso, quando a culpa ela nos atormenta, a gente olha para onde? Para Cristo. Quando a consciência vacila, olhamos para a cruz. A nossa segurança, a nossa convicção, a nossa certeza está na justificação que Jesus foi quem conquistou para nós. Justificação significa ser tornado justo. Justo diante de Deus. Justo diante, sim, do tribunal, do juízo final. Somos inocentes, porque o sangue de Jesus purifica a nossa vida. Diante de tudo isso, sabendo que é Deus quem faz, sabendo que é Deus quem age, Deus que detém todo o poder, Deus que é misericordioso, Deus que é amor, quem poderá nos separar do amor desse Deus? Sofrimentos? Dificuldades? Perseguição? Fome? Pobreza? Perigos? A morte? Não. Em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Essas palavras são do próprio Deus, reveladas a nós. Ensinamento divino. Talvez nem tudo a gente vá compreender. Talvez nem tudo vai caber 100% dentro da nossa mente. Mas pela fé, tem espaço no nosso coração. Pela fé, essa verdade que talvez se a gente analisar bem friamente, não faz nem sentido. Porque a gente erra, a gente peca, a gente falha. E Deus ainda assim nos perdoa. Essa verdade não é minha, não é nossa, não é da humanidade, é de Deus. É Deus quem revela para nós. É Deus quem entrega isso. E se é Deus quem diz, e nós temos vários momentos da palavra em que nós somos ensinados que a palavra de Deus tem poder. Se é Deus quem está dizendo isso, eu não preciso ter dúvida de nada. Se é Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, quem está dizendo e está entregando este veredito final, não tem nada que possa nos separar desse amor. Não tem nada que possa nos fazer ficar distantes desse Deus, uma vez que é Ele quem está no centro da nossa vida. Deus, Ele ensina muitas verdades. Deus revela de muitas e muitas formas na palavra e na nossa vida a sua misericórdia e o seu amor. Nesta manhã, neste culto, nós somos mais uma vez lembrados de quem nós somos e de quem Deus é, daquilo que Ele faz em nosso lugar, sem a gente merecer, porque Ele é amor, a sua misericórdia dura para sempre. E para finalizar a nossa meditação neste culto, as palavras do apóstolo Paulo, inspirados pelo Espírito Santo, que elas não se afastem da nossa vida, que elas fiquem gravadas no coração e na nossa memória. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro,
Nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo, não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus nos guarde nessas palavras. Amém.